Pai, Senhor, povo de Deus, eu sou o Diácono Tiago, bem-vindo ao meu canal. Você que está vendo pela primeira vez, me ajude no crescimento, se inscrevendo, deixando seu joinha, compartilhando, me ajude a estar proclamando a palavra do Senhor dentro das redes sociais. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi está no livro de Jeremias, seu capítulo 1, que é falando acerca do ministério profético, uma chamada de um crente, que diz assim, no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandares, dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa palavra da chamada de Jeremias, e é sobre exatamente isso que eu quero estar falando nesse momento, acerca da nossa chamada. Não é fácil uma chamada para nenhum crente, para nenhum servo do Senhor, porque você vai encontrar dificuldade para poder apregoar, para poder louvar, para poder tu exercer seu ministério. Não vai ser fácil. A gente vamos ver que quando Jeremias começa a pregoar o evangelho, a princípio foi bom, foi fácil, mais ou menos. Por quê? Porque ele pegou o rei Josias, e o rei Josias tinha um coração voltado para o Senhor. E o rei Josias, ele proclamou a adoração, ao culto ao Deus Todo-Poderoso novamente, Senhor Jeová. E ele proclamou, ele vai fazer reforma no templo, ele vai tirar os postes ídolo, casas de prostituição, de homossexualismo que havia dentro de Judá, de Jerusalém. Ele vai arrancar isso tudo, vai pegar aquilo, vai queimar fora do arraial, como a escritura mandava, a Torá mandava, queimava, jogar fora. E ele vai fazer tudo isso. E o povo de Israel vai voltar a adorar. Até esse ponto, tudo bem, beleza. Mas ele vai passar por alguns reis que endureceu o coração. Para não se tornar muito longo, vou pular para o último reinado, que era o rei de Zedequias, que foi um rei que ele tinha até um temor, mas sendo que os príncipes que havia com ele, que o aconselhavam, não deixavam ele crer em Jeremias. Então ali Jeremias teve um grande problema ao profetizar, que está no livro de Reis. Ele vai profetizar, mas o coração, o povo vai endurecer, vai dizer que não quer reinar. A Bíblia, nós vamos ler que um sacerdote, ele vai esbofetear Jeremias na face. E o profeta, Jeremias, vai profetizar os 70 anos de cativeiro. E vai levantar um e vai dizer que eles iriam ficar somente 2 anos no cativeiro babilônico. Vai arrebentar os canzinhos de madeira do pescoço de Jeremias. E Jeremias, ele vai sair triste com aquilo. Deus vai tomar ele novamente e vai fazer ele profetizar contra aquele homem. Que aquele homem morreria, certamente aquele homem morreria e o cativeiro seria. E assim como Jeremias profetizou, se cumpriu. Então até aqui a gente vamos ver que não é fácil uma chamada ministerial, profética, louvor, porque vai ter pessoas que vão ir contra você. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vamos ver Jeremias passando por isso tudo. Ele vai ser jogado num calabouço, vai ser lançado lá num poço. Depois ele vai ser preso, vai passar 3 dias, se não me falha a memória, 3 dias na frente, na praça pública, preso em uma gaiola, vai ficar numa prisão. Não é fácil uma chamada ministerial, mas Deus disse para Jeremias, eles vão se levantar, mas não temas diante deles. Ou seja, Deus não quer que você tema diante do seu problema que você está vivendo hoje. Deus não quer que você pare porque estão falando mal de você. Deus não quer que você pare de louvar, de cantar, de profetizar, porque estão indo contra o seu ministério. Não quer. Então o que Deus vai fazer com isso? Louvado seja o nome do Senhor.
ele pode até permitir que os seus adversários se levantem por você por um momento, um breve tempo, mas ele vai criar situações, ele vai te dar oportunidade. Ah, mas eu não tem como pregar, se eu não prego dentro da minha igreja, eu vou fazer o quê? Se não me deixam participar do ministério de louvor, se não me deixam participar da limpeza da igreja, se não me deixam participar do evangelismo, se não me deixam fazer isso, não me deixam fazer aquilo, o que eu vou fazer? Irmão, Deus queria, dando um salto para a gente aglobar essa mensagem, Deus queria que que os discípulos saíssem dentro de Israel e pregasse até os confins da terra, como o próprio Cristo tinha ordenado. Aí que Jesus permitiu? Uma perseguição através do ministério de Saulo de Tarso. E aquela perseguição fez que a igreja saísse para fora. Nisso que a igreja saiu para fora, os confins da terra começou a ser evangelizado. Porque o povo estava habituado a evangelizar Jerusalém, Judeia. Mas os confins da terra, os povos que realmente precisavam também, não estavam sendo evangelizados, por não estavam sendo. Deus então permitiu um levante. O que eu quero dizer com isso? Deus está permitindo algumas coisas acontecer para poder te empurrar para dentro daquilo que Deus quer para a tua vida. Hoje existem várias ferramentas como essa que nós estamos usando no YouTube para poder semear a palavra. Tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem Twitter e TikTok e muitas outras. Fale do amor de Deus, pregue o evangelho. Estou aqui no monte, estava conversando aqui e a gente, dentro da conversa que nós estávamos tendo, a gente estava dizendo acerca disso, das redes sociais, também é uma ferramenta. Mas hoje tem muitas pessoas, isso vai cortar para nós evangélicos, muitas pessoas, em vez de usar essas ferramentas que nós temos para poder difundir a palavra, estão mais preocupados em postar suas próprias vaidades, o carro que ganhou, a bicicleta que ganhou, o telefone que ganhou, a festa que foi, as fotos que foi tirada, muitas das vezes são fotos que não é nem lícita postar, mas que a gente está postando, mostrando suas vergonhas, mostrando seu corpo, enquanto a palavra do Senhor vai dizer que a mulher tem que guardar o seu corpo para o seu marido, enquanto a palavra do Senhor vai dizer que o crente não pode andar na sensualidade, porque tem crente que ele é visto não por ele ser crente, mas pelo corpo que tem, e recebe cantada, recebe elogio, em vez do crente prestar atenção que é demônio. Não, ele deixa aquilo entrar no coração e gosta daquilo, e a gente vamos ver crente cada vez mais vaidoso dentro da presença do Senhor, com trajes indecorosos, como o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta a Timóteo. Ele vai dizer que é para o crente não ser reconhecido pelos seus cabelos, pelas suas pedras preciosas ou pelas suas roupas de luxo. Irmão, palavra. Mas o crente de hoje está mais preocupado com a sua vaidade própria. Salomão vai dizer que tudo é vaidade. E nós não estamos focando mais naquilo que é necessário. Eu quero falar para você hoje, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, desperta o dom que há dentro de você. Pregue, ore. Não dá para pregar? Ora. Intercede pela tua igreja, intercede pelos teus irmãos, intercede pelo teu vizinho, intercede pela nação, porque foi para isso que Deus nos levantou, para pregar o evangelho. Por isso que a chamada ela não é fácil, porque exige da gente mesmo, temos que mortificar as nossas próprias vaidades, nossos próprios desejos. Apóstolo Paulo vai dizer que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo verdadeiramente vive em você, a pergunta é, o que Cristo quer que você faça? Como é que Cristo quer que você se comporte? Deus não quer que você se comporte desta maneira. Deus não quer que você se comporte como o presente século vem posicionando na sociedade. O presente século joga a sociedade nos seus próprios caminhos e a igreja tem que ir no via oposto. Mas presta atenção, você está sofrendo
eu não quero sair do foco, mas você está sofrendo, porque você não está conseguindo fazer a obra. Mas presta atenção, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas era para ter paz com Ele, e na terra, no meio das aflições, era para nós ter bom ânimo. Bom ânimo, bom ânimo, você tem que ter bom ânimo, porque a tua chamada ela não vai ser fácil nunca. Deus te chamou para você pregar o evangelho, o diabo vai se levantar contra a tua vida, vai colocar tristeza, vai dizer que ninguém está recebendo a tua palavra, vai dizer que você não era para estar pregoando o evangelho, não era para estar louvando, vai dizer que você não era para estar nem dentro da igreja, vai dizer que era para você estar no mundo, que lá era outro lugar, que não era para você sair da bebida, das drogas, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. Nada contra o pecador, irmão, entenda, eu sou contra o pecado. A própria Bíblia vai dizer isso, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então o que te afasta de Deus é o pecado. O que te afasta de Deus é a má conduta, a má conversação. Deus não quer crente você misturado com isso. Porque Ele tem urgência de ganhar almas e vida. Mas para isso Ele vai usar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta manhã, se aproximando à tarde, você tem que acordar. Senhor, eu não vou pregar mais. Senhor, eu não vou orar mais. Senhor, eu não vou fazer. Até Jeremias fez isso. Se você ler seu livro, Jeremias, quando ele está preso, a Bíblia está escrito que Jeremias disse que não iria pregar mais. Não iria falar mais do nome do Senhor. E quando ele terminou de falar isso, ele mesmo vai dizer que nos ossos dele a palavra queimava. Sabe o que é isso? É Deus falando para você: eu não vou te perder. Eu te chamei para você pregoar o evangelho. Eu te chamei com um propósito. E dentro desse propósito não tem como fugir. Usa tuas redes sociais para isso. Vamos ver Davi. Olha como é que a chamada ela é espinhosa. Davi estava bem, atrás da malhada, atrás do campo, cuidando das ovelhas. A unção desce, um gigante se levanta, ele entra. Aí Deus começa a agir para poder levantar Davi. Mas ele senta no trono? Não. Ele vai passar boa parte da sua vida, ele vai por um período grande de sua vida, sendo perseguido, morando no morro, pedindo ajuda às pessoas não ajudando pessoas quando ele vai entrar na cidade de Ais, uma cidade fortificada, não me lembro da cidade agora, o nome da cidade, uma cidade fortificada, os filisteus estavam oprimindo aquela cidade. E quando ele entra naquela cidade, ele salva aquele povo. E aquele povo não estava mais debaixo daquela opressão. Mas Saul estava o perseguindo. O que acontece? A Bíblia vai dizer que ele consulta ao Senhor. Quando a notícia chega até Davi, que Saul já sabia que Davi estava dentro daquela cidade, ele disse: Senhor, o povo me entregaria? O sacerdote fala para cheio do Espírito, cheio de Deus, vai falar, vai profetizar, o povo vai te entregar. Então ele sai, imagina como é que saiu o Davi, como é que estava o coração de Davi naquele momento. Poxa, eu botei minha vida em risco, eu pelejei por esse povo, mas esse povo não me apoiou, me abandonou. Você vai ser rejeitado até mesmo para aquelas pessoas que te ajudam, que você ajudou, que você orou por ela, você jejuou por ela, fez campanha por ela, você entrou na guerra dela, depois que ela ficou bem, ela vai te rejeitar. Isso acontece no ministério desprezo. Sim. Você ora, você intercede, você perde não, perdão, você ganha teu tempo ajudando ali, orando. Isso vai acontecer. Mas esse não é o motivo para você largar Deus. Porque Paulo ele vai dizer: o que pode nos afastar do amor de Cristo? A perseguição, a fome, a nudez, o frio, a peste. O que pode te apartar do amor de Deus? Em outras palavras, ele estava dizendo, está querendo dizer, nada. Portanto, que ele vai passar por isso. Ele vai passar por perseguição. Ele vai passar por peste. Apóstolo Paulo vai passar por fome. Ele vai passar por frio, porque ele sofreu naufrágio.
Ele vai passar por perseguição própria, a próprio povo dele o perseguia. Tirando ele de uma cidade a outra, ele tinha que sair de uma das cidades, ele teve que sair de um balde, porque queriam matá-lo. Pessoas que conheciam Paulo. Então, a chamada ministerial não é fácil. Mas o mesmo Paulo, a Timóteo, ele vai dizer que é louvável aquele quem deseja ser um pastor, episcopado, a palavra é essa. Ou seja, um pastor, vou acrescentar mais, ser um diácono, ser um presbítero, ser um evangelista, ser uma missionária. Por quê? Porque ele, por causa também da posição, é uma pessoa de influência. E o apóstolo Paulo ele vai, mas ele também vai botar restrições, porque nós também temos que dar uns bons exemplos sobre a face da terra. Então, o que eu quero te dizer hoje, neste momento para você, não abandone o evangelho, não abandone tua chamada. Use outros meios, porque sempre quando o Senhor fechar uma porta, Ele vai abrir uma outra para você. Deus fechou uma porta para você, mas Ele está abrindo outra. Ele está abrindo outra. Uma palavra, presta atenção, que nunca vai se fechar da palavra. Ele disse isso para a igreja. Eis que tem uma porta aberta diante de ti e nunca vai se fechar. Para a igreja de Filadélfia. A porta da palavra, irmão. Se você não pode fazer aqui, o Espírito Santo vai abrir para tu fazer aqui, porque aqui vai ter uma necessidade maior. Apóstolo Paulo, chegou um momento da vida dele que ele disse assim, Senhor, não vou pregar mais nessa cidade, vou embora. O Espírito Santo foi até apóstolo Paulo e disse, apóstolo Paulo, não temas, pregue aqui, porque eu ainda tenho um povo nessa cidade. Um dos líderes da sinagoga que o apóstolo Paulo estava pregando ali se converteu ao evangelho. Se eu não me engano, ele ficou, não sei se foi 3 anos nessa cidade, apregoando o evangelho. Muitas pessoas se converteram ao evangelho. Pessoas saíram da macumbaria, pessoas saíram da feitiçaria, pessoas saíram do adultério, pessoas saíram da prostituição. Deus fez uma obra maravilhosa através da vida de Paulo. Mas por quê? Ele estava sendo rejeitado também naquele lugar. Ele estava sendo ameaçado naquele lugar. Mas quando ele decidiu sair, o Espírito Santo fica. Ainda tenho vida nesse lugar. Deus não quer que você rejeite a chamada. Porque a tua vizinhança depende de você. Porque no livro de Jeremias, Deus disse para Jeremias, eu tenho te dado por profeta às nações. Ele estava diante de Deus, um homem de posição, de unção, de glória, mas não era a nação que era dele, mas ele sim era das nações, ou seja, então ele não tinha escolha, ele era da nação. Deus o aliançou com a nação. E a gente vamos ver que a profecia que Jeremias profetizou se cumpriu. O cativeiro babilônico se cumpriu no dia do rei Zedequias, porque ele não quis dar ouvido. Ele queimou uma carta que Jeremias enviou para ele, através de seu moço. E quando chega lá, ele lê diante ali dos seus líderes, quer dizer, os líderes lê para ele, ele pega aquela carta e queima a carta. Ele já estava decidido que não ia mudar. Ele estava decidido que ia continuar na idolatria. Mas todavia Deus foi com Jeremias. E Deus irá de te honrar. Você só tem que permanecer fiel. Você só tem que continuar fazendo aquilo que Deus te chamou. Porque Deus te chamou para essa boa obra. Então não rejeite. Dói sim. Mas se cumpre. A Bíblia, vamos para o outro lado. A Bíblia vai dizer que Elias, ele até foi para o deserto. O ribeiro de Queribe. Como Deus... Deus está te levando para o ribeiro de Queribe, meu querido. Está te alimentando no ribeiro de Queribe.
depois que ele te alimentar, te fortalecer. Pensaram que Elias estava morto, tinha sumido. Acabe e Jezabel mandou procurar Elias em tudo quanto é lugar. Procuraram Elias na redondeza, nas cidades circunvizinhas, e a ordem era essa: ninguém recebe ele, aquele que receber fale que ele está entre vocês. E ninguém sabia de Elias. A Bíblia vai dizer que Elias, quando chega aquele período que termina de ficar naquele ribeiro de Queríbio, ele vai para a casa de uma viúva em Sarapté. Perdoe algumas palavras, eu sou ruim de pronunciar. E ele fica mais um período de tempo ali na casa daquela moça, para não alongar, irmão. E depois a Bíblia vai dizer que o próprio Deus agora se apresenta a Acabe novamente. E quando ele se apresentou a Acabe, ele marcou, ó, no monte, vamos todo mundo para o monte, vamos se encontrar lá. E lá leva os profetas de Baal e todo o povo. 450 de Baal e 400 de sacerdote de Azera. Esse de Azera era tudo crente desviado, que tinha se incomodado com as coisas do mundo. Aí apóstolo Paulo ele vai dizer que não se conformei com os presentes séculos, mas renovei a consciência para saber qual é a aceitável vontade de Deus. Quantos crentes já aceita as coisas do mundo? Aceita a sensualidade, aceita a fornicação, aceita o funk dentro de casa, aceita as coisas que estão acontecendo na sociedade, aceita o que está acontecendo na vizinhança, você sabe que é errado, mas você aceita, você se incomodou, você não ora, você não guerreia mais. Então Deus não está querendo você porque você é protestante, você é para pregar contra o pecado, quer queira ou não queira ouvir. E a Bíblia vai dizer que ele se apresenta naquele Monte Carmelo. Lembrei, naquele Monte Carmelo. E estavam lá, prepararam o bezerro, imolaram o seu holocausto e ficaram por horas invocando a Baal. E o acordo é esse: aquele que se manifestar com fogo, esse é Deus de Israel. E o povo boa é a palavra. E prepararam o altar. E fogo, e oram, não. E invocam, e rezam, sei lá o que faziam. E nada acontece. Nada acontece. Aí chegou um tempo que ele disse: agora é minha vez. E ele vai dobrar o joelho no chão, Senhor, e vai pedir antes. Ele ainda vai preparar o altar. Depois que ele prepara o altar, bota o holocausto, ainda joga água em cima. Ele vai completamente contra a visão humana. Por que a visão humana? Se tu jogar água na lenha, tu vai umedecer ela e ela vai queimar. Então tu não vai conseguir botar fogo nisso aí, meu irmão. Mas para Deus, meu irmão, bem disse Cristo, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E ele joga e manda jogar água, derrama água, deixa aquele ensopado d'água. E ele ora e o fogo desce, consome o holocausto. E os 450 profetas de Israel, de sacerdote de Baal é morto aquele dia. Com uma oração, Deus respondeu verdadeiro, Deus respondeu a oração de Elias. Presta atenção. Quando você coloca um propósito na direção de Deus, Deus responde. Elias foi rápido, mas para outros foram mais longos. Mas Deus responde. O importante é você continuar na busca. O importante é você não sair do foco. Deus te chamou para ministerial, para profetizar, profetiza. Chamou para louvar, louve. Ele chamou para orar, ore. Ele te chamou para você ir para a rua. Vai para a rua evangelizar. Cada um tem uma chamada. É outra coisa que está trazendo dissensões de guerra dentro das igrejas. É um criticando a chamada do outro. Se eu que pulo, critico aquele que não pula. Se eu que prego, critico aquele que só vai para a rua. Aquele que vai para a rua, critica aquele que prega. Aquele que vai para a rua e prega, critica aquele que louva. E é uma guerra. A gente esquecemos que a igreja ela é um corpo. E o corpo de Cristo existe membros. E cada membro do corpo tem uma função.
A minha mão não tem a mesma função que o pé, mas eu não posso pegar um martelo e bater no meu pé, porque todo o meu corpo sente. O meu ouvido, ele não tem a mesma função que com meus olhos. Mas nem por isso eu vou pegar uma faca e vou enfiar nas minhas vistas, porque todo o meu corpo sofre. Então para de guerra e faz faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Evangeliza. O evangelismo é através de louvor, o evangelho é através de pregação, o evangelismo é através de Jesus te ama, e dá um abraço. O evangelismo é através de uma pessoa que dá um panfleto, mas tudo na direção de Deus. E Jeremias fez isso. Se cumpriu. Elias fez isso e se cumpriu. Deus honrou o profeta. Quantos anos demorou? Ele profetizou 3 anos e meio, 3 anos. O profeta demorou. Deus cumpriu. Deus vai cumprir na sua vida, Deus vai honrar o teu ministério. Mas você não pode sair daquilo que Deus te chamou. Você não pode simplesmente pegar a tua Bíblia e guardar ela no teu guarda-roupa do teu armário e não prego mais. Eu não vou apagar os louvores do meu telefone, os playback do meu telefone, eu não quero mais saber de louvar. Eu não quero saber, não oro mais. Senhor, não oro mais. Irmão, quem perde é você. Tua vida vai se embaraçar porque você é servo do Senhor e conforme você vai fazer na obra, Deus vai fazendo na tua vida. Deus vai fazendo na tua vida também. Sogra de Pedro, ela vai ficar enferma. Jesus cura ela. Jesus depois chega o tempo de Deus fazer para os discípulos, enviar uma missão. A missão dos 12, depois foi de 70. Mas a ordem, enquanto vocês vão lá, eu vou para as suas aldeias. Por quê? Porque Jesus, enquanto nós estamos fazendo a obra, Deus está cuidando dos nossos. Enquanto você está orando pessoas, Deus está cuidando dos seus. Enquanto você está intercedendo por alguém, Deus está cuidando dos seus. Irmão, o que Deus quer é que nós não se mostramos frouxos. Porque a própria palavra vai dizer que no dia da provação, se você se mostrar frouxo, essa também será a sua força. E Deus é poderoso demais. Então na hora da provação, ora, clama, meu irmão. Busca o Senhor. Deus vai te honrar. O ministério não vai ser fácil. Não vai ser fácil, irmão. Eu não estou profetizando guerra para você, problema para você, não. Eu estou profetizando a realidade. Pega Gênesis Apocalipse aí para quem foi fácil. Pega aí e me mostra. Pode me marcar. Me mostra. Não tem, irmão. Então, se não foi para eles, vamos para... foi no Antigo Testamento também, irmão. Quem foi que morreu por Cristo? Aí, pessoas eram mortas-vivas. Nero amarrava a crente na madeira e tacava fogo. Dava de comida a leões. Verdadeiros espetáculo humano. Botava lá para leões, lobos, para trazer uma diversão para o povo. Tu tem noção? Só pelo fato de você dizer que era crente. Se você chegasse lá e falasse assim, eu não sou mais crente. Você recebia um documento do governo dizendo que você tinha se retratado, aí você poderia viver em paz. E aqueles que diziam levantar a mão, falar lá que aceitar Jesus e era demitido dos seus trabalhos? Era mandado embora de sua casa com tudo dentro. A Bíblia vai dizer que houve uma fome. O governo de Roma colocou todo mundo para ir embora, meu irmão. Todo crente judeu, vai todo mundo embora daqui. Sabe o que aconteceu, irmão? Teve que fazer uma campanha, Paulo fez, Corinto e outras igrejas, para poder ajudar os irmãos, para não morrer. Irmão, se não foi para eles, vai ser para mim e para você? Não. Mas nós temos que perseverar. Não desista, essa palavra é uma palavra de encorajar, para te dar coragem, para te encorajar, irmão, para você ir para frente, porque Deus vai te honrar. Amém? Receba essa palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, louva Ele por estar nos segurando, nos guardando. Eu quero fazer uma oração rápida, bem rápida, porque a palavra, o Senhor já falou através da palavra.
Espírito Santo, toma nossa vida em Tuas mãos, nos cobre com Teu sangue, Senhor, nos livra, nos fortalece espiritualmente, para nós suportarmos os dias maus, para nós não retroceder, para nós continuarmos, Senhor, na caminhada, para nós continuar, Senhor, fazendo a Sua obra. Senhor, também Te peço, nos dê visão daquilo que o Senhor quer conosco, Senhor, Pai, dentro do Senhor, Pai, dentro do Seu propósito, dentro da oração que eu Te peço nesse momento, para poder evangelizar, pregar o Evangelho, nos dê uma direção, não nos abandone, Senhor, nos dê força para fazer a Sua obra. Amém. Então, receba essa palavra, mais uma vez te peço, se inscreva no canal, compartilhe, dá o seu joinha, e vamos fazer a obra do Senhor, conforme o Senhor vem nos dando espaço. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe seu dia.